Boa noite, eu me chamo Bruna e vou apresentar junto da Daiane e da Yaritza o seminário sobre protozoários. Protozoário é um termo usado para nomear os organismos unicelulares, eucarióticos e heterotróficos. Isso significa que possuem apenas uma célula com núcleo definido e que não produzem seu próprio alimento. Hoje em dia, esse grupo está inserido dentro do reino protoctista, mas no passado, de forma bastante errônea, eles eram classificados junto ao reino animal. Eles podem ser encontrados livres ou associados a outros seres vivos, sendo por parasitismo, comencialismo e mutualismo, e são encontrados em ambientes úmidos e aquáticos. Boa noite a todos. Boa noite, professora Gabriela. Me chamo Daiane Ferreira. Agora vou dar continuidade à apresentação em característica dos protozoários. Os protozoários, eles pertencem ao reino protista, juntamente com as algas, mas nessa pesquisa, nesse trabalho, vamos focar apenas nos protozoários. Por serem eucariontes, apresentam um núcleo individualizado e sua única célula exerce todas as funções que normalmente há nos multicelulares, como a respiração, a excreção e a reprodução. Uma característica típica de suas células é a presença de vacúolos contráteis ou pulsáteis, com a função de realizar a regulação osmótica. Devido à diferença de concentração entre o citoplasma e o ambiente externo, a entrada constante de água por osmose. Assim, o vacúolo ele controla a quantidade de água, recolhendo e eliminando o excesso. A sua alimentação é por fagocitose e a sua reprodução é divisão binária e múltipla. Agora, entrando na característica, o que são unicelulares? Células unicelulares quer dizer que ele é formado por uma célula. Além disso, ele é eucariontes. As células eucariontes são aquelas que apresentam um núcleo delimitado por um envoltório nuclear. Nesse tipo de célula, o seu material genético não está espalhado pelo citoplasma. Além disso, eles são heterotróficos. Os organismos heterótrofos, por sua vez, não são capazes de produzir o seu próprio alimento, dependendo de consumo de material orgânico proveniente formado. Eles são de vida livre ou parasitas. A sua classificação: os protozoários ameboides, protozoários ciliados, onde eles conseguem se locomover por seus cílios, e os flagelados, e os protozoários apicomplexos, onde eles são sem estrutura de locomoção. Os representantes mais comuns dos sarcadíneos são as amebas, sendo em sua maioria de vida livre e habitando em água doce e salgada. Entretanto, existem espécies comensais que vivem dentro do corpo humano sem causar prejuízos. São exemplos a Entamoeba coli, que habita no intestino grosso, e a Entamoeba gingivalis, que vive na boca. E também existem as parasitas, como a Entamoeba histolítica, que vive no intestino grosso do ser humano e provoca a amebíase. Bom, a estrutura da ameba consiste pelo seu vacúolo contrátil, a membrana celular, o citoplasma, o seu núcleo, né, e os seus pseudópodes, onde são chamados de falsos pés. Algumas espécies de protozoários flagelados, como os tripanossomos, são os parasitas e podem ser encontrados no sangue de certos animais. E também vamos ter o protozoário ciliado. Ele se locomove pelo movimento dos seus cílios, aqui ao redor deles, dos seus cílios, que são filamentos menores e mais numerosos do que os flagelos. Além de permitir o deslocamento, os cílios também conduzem o alimento para o interior do protozoário.
Bom, o protozoário mais conhecido é o paramécio. E também vamos ter os protozoários esporozoários. Esses protozoários não possuem estrutura e permitem a sua locomoção, então não se locomovem. Exemplo, plasmódio. Bom, os protozoários epicomplexos não apresentam uma estrutura de locomoção. Por outro lado, eles apresentam uma estrutura em sua ápice que auxilia na sua entrada na célula hospedeira, chamada de complexo apical, de onde vem o nome do grupo. Esses organismos movimentam-se quando são arrastados pelo fluxo de líquido no ambiente em que vivem. Meu nome é Yaritza e eu vou falar um pouco sobre as principais doenças causadas por protozoários de acordo com as características que vimos anteriormente. Amebíase. A amebíase é uma doença causada pelo protozoário Rhizopode entamoeba histolítica. O seu contágio ocorre pela ingestão de alimentos e água contaminada que possui o cisto desses protozoários e eles vão para o intestino grosso, onde ali eles se multiplicam e causam lesões e microhemorragias no intestino grosso, onde essas hemácias serão ingeridas pela ameba. Depois, esses cistos vão ser eliminados com as fezes e vão poder contaminar novamente alimentos e águas e continuar o ciclo. Doença de Chagas. A doença de Chagas é causada pelo protozoário flagelado Trypanosoma cruzi e é transmitida pelo inseto do gênero Triatoma infestans, conhecido como barbeiro. Esse protozoário vive no organismo de animais silvestres. O barbeiro, ao sugar o sangue desses animais, contamina-se e se torna o vetor da doença. Ao picar os humanos, eles defecam e liberam a forma infectante dos parasitas. A picada em si dele não passa a doença, porém a picada dele possui uma saliva anestesiante. Quando essa anestesia passa, a pessoa fica com coceira e ao coçar, ela acaba introduzindo tripanosomos no organismo, que se instalam e multiplicam-se e após uns dias se rompem e liberam na corrente sanguínea e se espalham atingindo os órgãos. E a pessoa dá continuidade ao ciclo vital do parasita. Malária. A malária é uma doença endêmica das regiões tropicais e é causada pelo protozoário esporozoário plasmódio. Ela é transmitida pelo mosquito prego fêmea do gênero Anopheles por picadas. Antes de sugar o sangue, o mosquito injeta saliva que contém uma substância anticoagulante. O parasita penetra na circulação sanguínea juntamente com a saliva e segue por um período de incubação no qual o plasmódio permanece nas células do fígado. Depois, ele retorna à circulação sanguínea e penetra nas hemácias, onde ele se divide e origina esporos. As hemácias se rompem, liberando os esporos que irão contaminar novas hemácias. No ser humano, ele se torna um hospedeiro intermediário para o plasmódio. E foi esse o nosso trabalho. Obrigado pela atenção.